Ai do mundo. Ele está falando do mundo, humanidade. Não está falando do cosmos. Usar a mesma palavra no Novo Testamento frequentemente é usada para definir os corpos celestes e a natureza como um todo, o cosmos. Ele está falando aqui do mundo, sociedade humana, civilização humana, gente no planeta. Hoje são mais de 8 bilhões. Ai do mundo, por causa dos crentes. Ai do mundo, por causa dos teólogos judeus. Ai do mundo, por causa da catequese monoteísta. Ai do mundo, por causa da doutrinação dogmática que enche as pessoas de medo, de pavor, de pânico, de inferno, de culpa onde não há culpa, de pavor aonde não há pavor. Ai do mundo, que se escandaliza quando vê multidões reunidas sob o comando de um espertalhão que arranca delas, como diz o profeta Zacarias, aludindo a uma ovelhinha, arranca a lã, arranca a pele, arranca as unhas, arranca e mói os ossos, tira o tutano, tira tudo, não deixa nada, e o mundo vê isso tudo sendo feito e praticado em nome de Jesus e do Evangelho e se escandaliza. O mundo está escandalizado com o cristianismo há muito tempo. É que a maioria aqui não consegue enxergar direito nem o próprio umbigo. Quanto mais a história inteira do que nos trouxe até aqui é uma sucessão de escândalos. Quando eu vejo os chamados ateus universais, todos eles praticamente são pessoas que tiveram experiências péssimas com o cristianismo, com sacerdotes, padres, com pastores, bispos e reverendos, com figuras que se auto-intitularam representantes de Deus na terra, ou representantes autorizados da interpretação da vontade de Deus, que inventaram todo tipo de malícia e de maldade que tem a ver com a projeção das suas próprias taras, transformadas em catequese, jogadas sobre a mente desprotegida das pessoas. E os outros, os mais lúcidos, os mais espertos, do lado de fora, olham aquilo e dizem: meu Deus, que canalhas, que cretinos, que seres desumanos, que perversos, que Deus nada. Eu lá quero saber de Deus. Se Deus é isso, eu estou fora, me inclui fora desse Deus. E aí a religião se levanta ainda contra os caras. Eles estão certos. Com esse Deus eu também não quero nada, eu não sirvo esse Deus, eu não tenho nada a ver com esse Deus de vocês. Eu amo o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E conheço o Pai de Jesus em Jesus, que me disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem quer aprender quem é o Pai, aprenda em mim, aprendam em mim, aprendam em mim e de mim, das minhas palavras, e vocês vão saber como é o meu Pai, porque tudo quanto eu ouço do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer, tudo quanto eu vejo no meu Pai, eu repito, como diz o escritor de Hebreus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus para a percepção, para a cognição humana. A expressão exata do ser de Deus para a percepção humana. Portanto, ai do mundo por causa dos crentes. Ai do mundo por causa do judaísmo nos dias de Jesus. Ai do mundo por causa dos crentes e do cristianismo, que faz um homem como Gandhi, quando perguntado: tu não crês em Cristo? E pela trilionésima vez eu vou repetir o que ele disse, porque é relevante. Ele disse: não, no vosso Cristo eu creio. Eu não creio é no vosso cristianismo. É óbvio, nem eu, Gandhi, também não. Ai do mundo por causa dos escândalos. E o mundo está cada vez pior por causa do cristianismo. O cristianismo, vocês podem me achar e ficar chocados por ignorância de vocês. Vocês não leram a história da igreja, não leram e não acompanham os fenômenos universais, as trocas perversas que houve, como o cristianismo gerou a pior impressão possível acerca de Jesus na mente de boa parte do planeta que tomou conhecimento do cristianismo. Graças a Deus, nem todo mundo na Terra ficou sabendo ou sabe do cristianismo até hoje. Porque a maioria dos que ficam sabendo ficam chocados. Porque as suas religiões, com os seus códigos éticos,
morais, relacionais, humanos, são melhores do que aquilo que o cristianismo ensina, botando os apadrinhados, batizados por um pouquinho de água no céu e os outros todos que não fazem parte da agremiação, que é a multidão de bilhões e bilhões e bilhões no inferno ardendo. Quem pode tolerar um Deus assim? Uma mensagem dessa natureza, isso é escândalo. E além do que, esses indivíduos são promíscuos, usam das suas prerrogativas de liderança para saírem pegando as menininhas da igreja, das igrejas, são sacerdotes pedófilos usando as criancinhas, são seres humanos arrogantes que comem, bebem, se alimentam de dinheiro, de fama, de poder, de aparência, de visibilizações, querendo se apresentar como pavões que impressionem até Deus e os anjos e o próprio inferno e o diabo, sem saber que eles são a grande maldição do mundo. Ai do mundo por causa dessas pessoas. Elas fazem um mal planetário e civilizatório extraordinário. Porque é inevitável, Jesus disse, que venham os escândalos. Virão muitos escândalos, e Jesus disse isso há 2000 anos atrás. E olha só, nesses 2000 anos é praticamente a história dos escândalos. Assim como em Israel, vocês que não sabem nada da história de Israel, nada vezes nada, nem no jornal, vocês só leem assim na internet aqueles carinhas que também não sabem nada e postam o que vocês consomem, mas não sabem nada. Israel, por exemplo, eu que conheço essa história razoavelmente bem, melhor do que a grande parte da maioria das pessoas no planeta, sei que você teve em Israel alguns momentos que duraram 5 anos de uma vida um pouquinho melhor do povo. Depois 40 de maldade. Aí vem alguém que os exorta, eles melhoram um pouquinho. Aí depois um outro tempo de maldade enorme. Aí depois 100 anos de maldade. E maldade tal, que a única coisa linda que você tem na Bíblia, realmente, são os profetas e os salmos. E Deus fazendo intervenção de bondades, apesar de um povo que só praticava maldades. E enquanto a Bíblia diz, em verdade, eu vos digo, que aqueles povos que foram desterrados da terra para vocês entrarem aí em Canaã, praticaram males infinitamente menores do que os que vocês, povo de Israel, praticam e não se enxergam e não se curam. E se sentem tomados por essa ufania supremacista que é totalmente diabólica e que acaba com vocês. Aí o cara que não conhece a história de Israel, lê o profeta Isaías, fica pensando que Israel todo era como Isaías. Não era. Eles cerraram Isaías no meio, nos dias do rei Manassés. Fica pensando que eram como Jeremias. Não, Jeremias era odiado por Israel. Os profetas todos. Assim como Jesus. Era um judeu. Se você for julgar Israel, pô, Israel é lindo. Mas foram os judeus, foi Israel que matou Jesus. Os apóstolos de Jesus eram judeus de meia tigela, com exceção de Paulo e alguns poucos, os outros eram lá da Galileia dos gentios, que os próprios judeus chamavam de essa plebe que nada entende da lei, se referindo aos apóstolos de Jesus também. Pois bem, é maldade após maldade, até os apóstolos. Você lê as cartas de Paulo, aí você fica achando que Paulo era um indivíduo divino. E ele era só um homem que acertou, depois que se converteu, acertou 98% das vezes, mas errou o alvo em algumas ocasiões. Há vários equívocos dele. Ele sabe que ele não é nada além de um ser humano que busca todo dia atingir o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam e que não vale a pena carregar para frente. Ficou para trás, ficou para trás. Paulo matou gente, torturou gente, fez um monte de calamidades que ele disse, eu não vou viver para repeti-las, nem para me explicar acerca delas. Elas passaram. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não vivo fazendo exumação das maldades da minha existência, consciente ou inconsciente. Não!
Pois bem, ai do mundo, especialmente por causa dessas pessoas que usam o nome de Jesus, que usam o nome de Deus, que abrem a Bíblia e que vão ensinar os outros. Ai do mundo, em razão desses. Os que não sabem nada disso e não fazem nada disso, cometem os seus erros e pecados que cometem na sua ignorância. Agora, quando eu abro aqui, digo que eu sou mestre de Deus no mundo e ensino as pessoas a se tornarem entes torpes, doentes, de mente suja, de olhar poluído, eu me torno um dos piores aliados do diabo na confusão planetária, no entorpecimento humano e no tropeço das vidinhas que de outra forma poderiam viver melhor se não fosse a nossa chegada e a nossa presença, como a chegada dos portugueses e dos espanhóis aqui na América Latina. Todo mundo aqui, eles não eram perfeitos, eles guerreavam entre si, eles tinham lá suas muitas dificuldades e problemas, mas a gente chegou, não só matamos mais de 60 milhões deles, mas matamos também com as doenças que trouxemos, com os costumes perversos que ensinamos, destruímos as culturas todas deles. Meu Deus, é um negócio horroroso, que haverá juízo para cada uma dessas coisas, conforme Jesus diz em Mateus 25, as nações serão julgadas. Ai do mundo por causa dos escândalos, praticados por gente que se diz representante de Deus, porque é inevitável que venham os escândalos, eles virão. Porque sempre haverá os loucos, os surtados, esses possessos do espírito do diabo, que falam em nome de Deus, seduzindo e pervertendo a alma e o coração de pessoas. E tanto mais quanto façam isso em nome de Deus, mais diabólicos se tornam e mais perigosos eles se manifestam. E pior é o escândalo que eles produzem. Ai do mundo, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem, da mulher, do ser humano, pelo qual vem o escândalo. E o que é o escândalo? Ensinaram para vocês na igreja que escândalo é o cara chegar e beber um copo de vinho. É um escândalo. Ensinaram a vocês na igreja que o escândalo era praticado contra crente. Um bando de gente que está lá há 50 anos, 40 anos, 30 anos, mas que diz que se escandaliza quando passa e vê um jovem fumando um cigarro. Ai, meu Deus, deixa eu olhar para o outro lado. Você está sendo escândalo para mim. Cara, cresce, rapaz. Cresce. Não tem nada nesse mundo que me escandalize. É porque eu sou cínico? Não. É porque eu sou maduro. É porque eu sou discípulo de Jesus todo dia buscando ser mais semelhante a Ele. Buscando a maturidade dele. Eu quero ser mais maduro do que Pedro. Que Paulo teve que exortá-lo por causa da imaturidade dele em vários aspectos. Eu quero ser mais maduro do que alguns dos apóstolos. Posso ser. Eles não são meu teto. Eu não tenho teto, eu só tenho o olhar fixo para Jesus, em quem eu vou sendo transformado de glória em glória, mas sem teto humano. Sobre a minha cabeça eu vou crescendo. Então ninguém me escandaliza. Não, olha, assim que eu me converti, 15 dias depois de eu ter tomado a minha decisão de seguir com Jesus, de servir a Jesus, eu levei logo um choque. Um dos caras que eu tinha de saída naqueles primeiros 15 dias, admirado, extraordinariamente, ele já até faleceu, me apareceu uma história cabeluda, braba dele, pegando dinheiro de missões, ele levantava na Holanda, no mundo inteiro, e botava no bolso, juntamente com uma outra missionária holandesa, botava no bolso, davam uma de Santos, e ele sabia pregar e impressionar. Quantas vezes eu chorei naqueles primeiros dias, quando eu me converti, ele estava lá por Manaus, eu ia ouvindo toda noite, ele era amigo do meu pai, ia lá em casa, até que um dia meu pai, sem querer, tropeçou na situação. O papai ficou tão triste. E aí ele viu que eu tinha percebido, ele me chamou e falou: meu filho, não fique escandalizado com o reverendo fulano de tal. Não fique. Não fique, porque você
vai encontrar situações como essa aos milhares no curso da sua vida. Não se escandalize, nem disso e nem de nada que venha de ninguém e de coisa alguma semelhante ou diferente. Você tem que se tornar um ser inescandalizável, e eu me tornei. Eu já vi de tudo, eu já vi pastor mandar matar pastor, já vi pastor mandar fazer as coisas mais bárbaras deste mundo com os seus filhos. Já vi pastor ter caso com a sua filha, que era espancada se abrisse a boca, mas ele pegava a menina. Não um caso, nem dois, nem três, centenas de casos. E olha eu aqui, continuo apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, porque eu me tornei inescandalizável, mas a maioria não é. A maioria se choca, vai embora. E eles não vão embora quando coisas de natureza normal, que fazem parte da natureza humana, por mais que seja um desvio, mas faz parte da natureza humana, acontecem, as pessoas entendem. Quando, por exemplo, um rapaz que ficou totalmente apaixonado por uma mulher casada, acabou que ela também retribuiu e houve reciprocidade, eles foram para a cama e depois descobriram. Eu não vejo gente saindo da igreja, por exemplo, por causa disso. E olha que eu sou velho nessa história e experientíssimo nela. Agora eu vejo toda hora gente abandonando a congregação por causa de pastor ladrão, pastor dono da congregação, pastor que enche o bolso de dinheiro, pastor que não tem limites, líderes que se sentem o próprio Deus do lugar. Aí todo mundo vai embora. E isso é o que mais acontece. Acontecia nos dias de Jesus e acontece nos nossos dias. Ai desses, ai do ser humano pelo qual o escândalo vem. E vem não como um tropeção, seguido de arrependimento sincero. Quando o cara se levanta e diz, meu Deus, o que eu fiz? E busca conserto. E pede perdão a quem o perdão deve ser pedido. E busca os que de maneira direta foram ofendidos. E não tenta se justificar, apenas apresenta a sua própria culpa e diz, eu só peço que você me perdoe se puder. Se os outros não puderem, você fez o que devia fazer e ande quebrantado diante de Deus. E tudo será anulado pela graça de Deus em favor da sua vida. Se o outro não te perdoar, o outro vai viver com a doença dele por não ter te perdoado, tendo você se arrependido profundamente. Agora, ai daquele que segue cínico no seu caminho, prosseguindo e de escândalo em escândalo, o cara muda de cidade para fazer a mesma coisa em outro lugar, e são milhares os que vão fazendo isso. E que vão inoculando veneno na alma de pessoas que não estavam preparadas, que não tinham o antídoto contra aquela maldade para se defenderem, e acabam se destruindo, se perdendo, se aniquilando. Jesus prossegue e diz, portanto, é uma relação de causa e efeito. Portanto, se a tua mão direita, ou se a tua mão, ou se o teu pé te faz tropeçar, se alguma coisa em ti, se você tem algo em você que serve de tropeço, Jesus usa o exemplo da mão e do pé, de uma coisa atavicamente conectada a mim. Mas olha o nível de gravidade que Jesus usa. Se a tua mão ou se o teu pé te fazem tropeçar, corta-os. Corta-os. É teu, mas não é você. Há muitos pecados que são meus, mas não sou eu. Eu posso ser sem aquilo. E eu tenho que ter a coragem de cortar aquilo da minha vida. Como eu já cortei algumas coisas da minha vida. E as que eu cortei nem são provavelmente as que as pessoas pensam que foram graves. As gravosidades da minha vida foram todas de natureza muito subjetiva, que nada tiveram a ver com elementos tópicos ou factuais. Foram todas na minha subjetividade, quando eu identifico alguma coisa em mim que procede de mim, mas não sou eu poro. Eu corto. Venho cortando desde os meus 18 anos de idade e cortarei até o último dia da minha vida. E você não fica nem sabendo, porque é algo que acontece só entre mim e Deus, na nossa subjetividade.
Mas Jesus disse: corte, lance fora de você. Faça isso não ter mais nada a ver com você. E é uma escolha, gente. É uma decisão. Hoje eu vi um pedaço de Papo de Graça que o Marcelo Cunha editou, sobre alguém me perguntando sobre pedofilia. Quem acompanhava o Papo de Graça sabe que me perguntavam sobre tudo, não é? Zoofilia. Eu tenho um caso com o meu cachorro desde que o meu marido morreu e eu sou uma missionária da igreja pentecostal, não sei o que. Tá tudo gravado aí. Eu tenho caso com meu pai, eu tenho caso com meu padrasto, eu tenho caso com o filho do meu marido, que é um gatinho lindo e eu transo com ele. Eu tenho isso, aquilo, outro. E eu estava vendo lá o meu conselho qual era. E qual foi e qual é o mesmo, eu não mudei. Corta e lança de ti. Se você não tiver essa coragem de primeiro admitir que isso te faz tropeçar e que isso vai te destruir, e não tiver a coragem de cortar, contra todos os seus desejos, cortar, se decepar e seguir. E aí Jesus paradoxalmente diz que é para que você prossiga inteiro. Essa coisa é tua, mas não é você. Você é maior do que a coisa que você cortou. Você decepa essa coisa para não se perder, para continuar inteiro. Se você não joga isso para fora de você, você se perde inteiro. Mas se você tira isso da sua vida e não faz mais ninguém tropeçar por causa dessas extensões perversas das suas práticas, você se preserva inteiro. Na presença de Deus, você se preserva inteiro. Na presença de Deus, como Jesus diz. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida de Deus, no reino de Deus, manco ou aleijado, se fosse o caso. É melhor você carregar esse aparente diminutivo, dizer não, isto aqui não. Como, por exemplo, pessoas alcoólatras, que nunca ficam curadas até que admitem que são alcoólatras. E uma vez que admitam que são alcoólatras, e às vezes o pastor é alcoólatra. Quanto pastor eu tenho ajudado no curso de mais de meio século, e me confessa que prega uma mensagem na igreja e no caminho para casa, parava, comprava uma garrafa de pitu, entornava todinha, ia para casa bêbado, batia na mulher e ia dormir. Foram poucos? Não, centenas e centenas que procuraram a mim. Até que o cara cai em si. E corta, mas o primeiro passo é dizer: eu sou um alcoólatra. O segundo passo é dizer: eu não vou mais praticar, é uma decisão minha. E o terceiro é viver com impacto. Haverá um impacto durante um tempo, mas se você resistir, você vai vencer. Infalivelmente você vencerá. E você vai entrar inteiro na vida, do que tendo, na linguagem metafórica de Jesus, as duas mãos e os dois pés, vir a ser lançado no fogo eterno, nesse lugar de extinção que o Apocalipse menciona, que é o lugar onde no fim de tudo são lançados o falso profeta, o diabo, e o próprio inferno é jogado no lago de fogo e é extinto. É extinto. É melhor você se manter do que você achar que precisa guardar tudo que veio como ataviamento perverso à sua vida e mergulhar na extinção do seu ser. Não faça isto. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, se o teu problema é com tua cobiça por dinheiro, por luxúria, ou qualquer que seja a relação do teu olhar cobiçoso de torpe ganância, Jesus disse: arranca o teu olho, vira noutra direção, muda os teus valores, rompe esse vínculo, essa relação. Ela te adoece, acaba com ela. Ela te faz cair o tempo todo, você sai e volta pior. Não saia mais com esses. Mude de grupo, mude de time, mude de congregação, mude de pastor, mude de liderança, mude, mas não adoeça. É Jesus quem está te dizendo: o negócio é preservar você. Você não tem nenhum compromisso de ataviamento com aquilo que mata a sua vida. Você não tem que se casar com o pai dos escândalos que adoecem a sua alma.
Jogue fora, arranque perna, mão, pé, olho. Arranca-o. A linguagem que ele usa é forte. Desplanta-o de ti. Corta-o de ti. Lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois, seres jogados na extinção. De tornares o nihilo absoluto, o nada. Porque a tua vocação é para ser. Agora, se você sair vivendo uma existência de escândalo, o teu destino é não ser. É esse fogo, esse inferno de fogo, que no Apocalipse é instinto, no lago de fogo, cai no nothingness, no nihilo absoluto, vira coisa nenhuma, inexistência absoluta. Então preste atenção. Eu vejo uma quantidade enorme de pessoas seguindo justamente aquilo que as faz tropeçar, e você fica daqui de mãos e pés atados, querendo falar alguma coisa e não pode. Porque às vezes a pessoa já foi longe demais, se você diz alguma coisa, ela fica achando que você está com ciúme, que está com inveja, que quer tirá-la daquilo ali, ou daquele grupo ali, e não é. Você só sabe o bastante, e demais até, para saber onde aquilo termina, onde vai dar. Mas na realidade, se o Espírito Santo não iluminar a mente de cada um, não adianta, as intervenções externas valem muito pouco nessa hora. Se você não ouvir o que Jesus disse, dificilmente você vai acolher o que eu possa ter a lhe dar como conselho, mas eu dou a si mesmo, eu deixo pelo menos no vento, pedindo ao Espírito de Deus que sopre, pedindo aos céus que ilumine, que derrame luz sobre o entendimento e sobre a compreensão de cada um desses. E amanhã eu vou prosseguir com você. E Jesus vai falar no verso 10, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. É um outro aspecto. Não faça tropeçar e, de outro lado, não despreze. Porque, para mim, eles são a coroa do que eu vim fazer na terra. Mas amanhã eu vou falar com você a respeito disso. E hoje eu peço, eu vou fazer amanhã eu vou fazer Mateus mesmo. E você venha para cá que eu vou fazer Mateus, não vou gravar Salmo amanhã, é Mateus que eu vou fazer. E eu espero você amanhã. E eu te peço, Jesus, essa palavra descritiva, simples, para crianças, explicada com expressões até toscas. Eu quero pedir que ela tenha entrado no entendimento de alguém ou de alguns, iluminado e esclarecido de algum modo. É o que eu te imploro. É o que eu te imploro e é o que eu te imploro. No poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Para a glória dele no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.